A você ligado na difusora e no grupo Tati de Comunicação, hoje estamos recebendo uma visita mais do que especial aqui, mesmo que de maneira virtual, né, Tiago? Hoje estamos recebendo o Tony Belotto dos Titãs. Grande Tony, prazer estar conversando com você, cara. O prazer é meu, muito obrigado aí pelo convite. Eu acho que depois da pandemia o virtual ficou tão, né, tão importante quanto o presencial, né? Eu acho que talvez Ah, uma das poucas coisas boas que vieram dessa pandemia foi a gente aprender que dá para se comunicar mesmo de longe, né? Isso a foi legal. gente, a gente se sente em casa literalmente, né? Ô, Tony, a primeira pergunta, cara, é uma avaliação técnica, de 0 a 10, que nota que você dá pra esse menino que acompanhou vocês aí no showzaço do João Rock? Opa! Esse cara tá acima de qualquer julgamento. Esse cara é um fera, um craque na guitarra, um tremendo roqueiro mesmo, com o espírito do rock and roll. E foi um prazer trabalhar com ele. Espero poder trabalhar outras vezes. Thiago mandou muito bem, cara. Nossa, muito bom. Vamos ver se ele se Ô, sai Toca bem. Tony, tudo. o Tony é recíproco e assim, só para, né, ilustrar um pouquinho que eu aprendi, não só eu, como tantos colegas e tantos músicos roqueiros do país, aprendemos a tocar guitarra com você e com a sua geração. Vocês construíram, né, o rock nacional, então foi uma honra e uma baita de uma responsa. Obrigado pelas Ah, palavras. legal. Aprenderam comigo e já me passaram há muito tempo. Parabéns. É Ó, isso. vamos ver se o Thiago se sai tão bem como entrevistador, assim como guitarrista. Tá na tua mão, meu velho. Bem mais Vamos lá, difícil, hein? querido. É, bem mais difícil. Tony, vou começar falando de uma coisa que eu acho que é pontual para nós artistas, né? Você já escreveu uma dezena de livros, já compôs, junto com os Titãs, acredito eu, que centenas de músicas, né? E os Titãs nasceram dentro do Colégio Equipe, que também formou diversos artistas em diferentes frentes da cultura, também no momento de efervescência política, né? Mas, claro, em outra época, sem a internet, sem essa globalização, essa rapidez e essa facilidade de ter acesso às informações e a tudo que acontece quase de forma instantânea. É meio que uma utopia pensar em algo parecido hoje, ou seja, você concorda que está cada vez mais difícil pensar e fazer arte e cultura no Brasil, embora artistas como você e bandas como Titãs ainda defendendo e se preocupando em falar o que realmente precisa ser dito? Eu acho que a gente tem que ficar atento, assim. Eu acho que você observou bem aí que quando a nossa geração ali dos anos 80 surgiu, a gente estava saindo, né, de uma ditadura militar que já estava acabando, ainda bem, e existia um espírito muito animado, motivado, assim, de reconstruir o Brasil democrático, né, né, reinstalar a democracia no país. Então todo mundo estava muito animado. O que a gente sente hoje é justamente o contrário. Depois de tantos anos de uma democracia sólida, a gente começa a ver essa democracia ficar ameaçada de certa forma. Então acho que tem um paralelo, sim. Agora, o fato é que agora a gente tem que estar muito atento e vigilante e pronto, né, para defender a democracia, para fazer com que ela, né, permaneça. Então, acho que tem um paralelo assim, com a época que a gente surgiu, Titãs, Paralamas, Legião, toda aquela geração. Tanto é que eu acho que é um momento em que o rock começa a ficar mais em evidência, mais importante, por ser naturalmente um tipo de música que questiona, né? Assim como rap, por exemplo. Então, esse tipo de música, esses tipos de música começam a se fazer mais urgentes e necessários nesse momento em que a gente tem que estar atento para preservar a nossa democracia. Mas tem a ver, sim, eu concordo com você. Em Bacana, Tani. contrapartida, em contrapartida a isso também, a gente vê que hoje os artistas do pop e do segmento popular estão se posicionando também, né? A gente vê a galera mais ativa, mais querendo participar, né, desse processo, né? Exatamente, eu tenho visto isso com muito bons olhos, né? Porque é, teve uma época que os artistas tinham essa fama de serem um pouco alienados, né? De ficarem alheios ao processo político, às vezes até por medo de perder fã, perder seguidor. Então você fala, pô,
declarar meu apoio a isso, então aquele outro que é do outro lado vai enfim, vai deixar de me curtir e tal, mas o que eu acho que tem momentos em que é necessário a gente se colocar. Eu acho que nem é uma questão ideológica de você se colocar por esse ou por aquele candidato, até porque uma das coisas legais da democracia é justamente o voto ser secreto, você vota em quem você quiser e ninguém precisa saber disso. Mas eu acho que os artistas estão se posicionando, e, como eu falei, em defesa da democracia, do Estado de Direito, né, da gente poder continuar vivendo em liberdade e criando em liberdade, porque isso é muito importante. Eu estava lembrando outro dia que nossos primeiros discos, né, a censura ainda existia. Então, uma música que nem Bichos Escrotos hoje em dia é uma música que faz sucesso com criancinhas de 5, 6 anos, é uma música totalmente inofensiva, é uma música de curtição, uma brincadeira. A gente já tinha essa música pronta quando gravou o primeiro disco em 84. A gente queria gravar ela, o pessoal da gravadora falou: "Isso aí não adianta nem gravar porque não vai passar na censura". Aí a gente gravou no Cabeça Dinossauro de 86 e mesmo assim ela foi censurada para difusão pública, né? Você podia ouvir no disco, mas não podia tocar no rádio nem na televisão. Então é um absurdo que já tem existido esse cerceamento à liberdade, e que hoje em dia se cogite e se começa a ter medo disso de novo. Isso não pode voltar. E que mal que Bichos Escrotos pode fazer, pois aquela canção pode fazer para alguém. Como é que a censura podia ter medo que essa música fosse causar o quê? A não ser alegria nas pessoas que ouvem, né? Então, eu acho que os artistas estão se posicionando, sim, como você falou, e isso é muito importante e muito positivo. Porém, a gente também enxerga que muitos artistas estão se posicionando por uma cobrança popular. Talvez as pessoas exigindo que o cara não seja tão isento assim, né? Porque é muito cômodo você também falar: não, eu vou me abster porque eu não quero entrar nesse conflito, né? Mas a galera tem cobrado, né? É uma situação difícil, né? Porque, assim, tem gente que realmente eu acho que não tem vontade de se colocar politicamente, ou não se interessa por isso, ou não se preocupa. Eu acho que a democracia é legal porque cada um faz o que quer, né? Mas, assim, é claro que num momento como esse agora, em que até o Thiago usou a palavra efervescência, tem uma efervescência política, a coisa está acontecendo, a gente sente certos movimentos perigosos, né, de setores políticos contra a liberdade, meio flertando com essa ideia de autoritarismo e tal. Então, é claro que você tem que se posicionar. Você não precisa se posicionar a favor desse partido ou daquele candidato, mas você se posicionar a favor da liberdade de expressão, principalmente nós, artistas, lógico, né? Sem a liberdade de expressão, a gente não consegue trabalhar. Eu lembro, na época que eu era garoto, escutava as músicas que a gente gostava ali, Raul Seixas, Rita Lee, Caetano, Chico, Gil. Os caras tinham músicas e músicas que eram censuradas, o artista tinha um trabalho desgraçado, às vezes você fazia uma canção maravilhosa, a censura barrava, você não podia gravar, não podia cantar aquilo, isso é um absurdo. Então os artistas têm que se tocar, e não é à toa que esse governo atual persegue tanto os artistas e a cultura, porque a gente é que traz a liberdade, a gente é que fala das coisas, né? Então eu acho fundamental que os artistas se posicionem a favor da liberdade. Isso não quer dizer que você tem que, né, revelar a tua ideologia ou dizer em quem você vai votar. Não é isso, mas é mostrar que a preservação da democracia e da liberdade é fundamental para o país viver bem, né? Para as pessoas viverem felizes. E nesse sentido, vocês estão chegando com um lançamento que diz exatamente o que você passou para a gente agora, essa ideia de, né, vamos falar do que precisa ser dito com a chancela e a assinatura da família Lee. Caos já entrou aqui na programação, já é um sucesso aqui, toca direto, e a galera acho que está percebendo isso, né? Às vezes você não precisa defender, como você disse, mas se posicionar a favor de alguma coisa que é coletiva. Conta para a galera, porque a gente sabe das internas um pouquinho das histórias, né, dessa música e desse trabalho novo que vocês escolheram, ao invés de revisitar muitas coisas, vocês deixaram para o documentário, a gente vai falar já sobre isso, mas vocês escolheram gravar um álbum de inéditas, com 40 anos de história. Isso é sensacional, é incrível, e mostra o poder de reinvenção que vocês têm, né? A gente estava com isso há uns anos atrás, pensando,
em 2022 a gente vai fazer 40 anos, então a gente pensou em várias possibilidades de como celebrar isso, né? Então, claro, naturalmente surgiu a ideia também de fazer um show com sucesso a carreira inteira, tal. E quando chegou 2022, a gente viu que muitas bandas da nossa geração, estava todo mundo fazendo 40 anos. Então era todo mundo lembrando dos sucessos. Então a gente falou, cara, vamos fazer diferente, vamos apostar justamente no contrário, né? É uma banda que está fazendo 40 anos, mas está pensando no presente, olhando para o futuro. Vamos fazer um disco de músicas inéditas, até porque a gente já estava acumulando material desde dos tempos mais pesados ali da pandemia, no isolamento. Então, eu tinha muitas canções que a gente já estava trabalhando. Falava, vamos fazer um disco. E nesse processo de fazer o disco, de repente, a gente recebe a notícia de que a Rita Lee, o Roberto Carvalho e o Beto Lee tinham feito uma música especialmente para a gente, uma música inédita, de presente para a gente. Então, isso deu aquele, como a gente fala, a cereja do bolo, né? A gente falou, cara, que maravilha. E eu acho que a Rita Lee e o Roberto, eles já têm essa característica há muito tempo de saber dizer as coisas. Eles conseguem fazer um rock popular, né? E que diz as coisas de um jeito muito simples e que todo mundo entende, né? Então, essa música Caos caiu como uma luva também para esse momento que a gente está vivendo no país, que a gente estava conversando agora há pouco. Então, essa ideia de usar esse lema anarquista, né, do "hay gobierno, soy contra", né? Se tem governo, eu sou contra. Usar isso como refrão é genial, porque mostra assim o que diz esse refrão? Diz que a gente precisa estar atento, a gente precisa estar vigilante, a gente precisa estar cobrando de qualquer que seja o governo, porque quando os caras chegam lá, eles ficam seduzidos pelo poder, né? Então, a gente aqui, o povo, tem que ficar cobrando mesmo. Então, a gente achou muito legal essa música. Eu acho que reflete também, foi uma boa ideia ela ser a primeira música de trabalho, o primeiro single, porque é um disco de rock, né? Eu acho que o último disco que a gente tinha feito foi um trabalho acústico, uma releitura da carreira e tal. Então, acho que chegar agora com um disco de rock, nesse momento de efervescência política, social, eu acho que é muito oportuno, tem tudo a ver. E como é que se diz não a um presente da Rita, né? Não tem como, né? Como é que você fala, não, ó, achei legal, mas ó, não vou gravar agora. Obrigado, Rita, não tem como, né? Essa possibilidade não existe, né? Exatamente. E como você falou, é um presente. Ao fazer 40 anos, ganhamos esse presente. É glorioso. Vocês tiveram um feedback da Rita, do Roberto, depois da versão pronta, do filho criado? Sim, eles gostaram muito, elogiaram, agradeceram. E o Roberto Carvalho, né, ele é um grande músico, um grande guitarrista. E logo que a gravação ficou pronta, a gente mandou para ele. Ele começou... Ele quis adivinhar qual guitarra que era minha, qual que era do Beto. Ele ficava falando assim, a da esquerda do Beto, a da direita do Tony, o solo de não sei quem. E o pior é que ele acertou em tudo que ele falou. E a Rita gostou muito também. A Rita falou assim, tô ouvindo sem parar, não consigo parar de ouvir e tal. Então, foi um presente que... com efeitos múltiplos, né? Porque a gente ficou feliz na hora que ganhou o presente, daí a gente mandou a versão para eles, aí ganhamos outro presente que foi a satisfação e a alegria deles com a versão, né? Sensacional. Diz aí, Thiago. A gente falou um pouco agora sobre o documentário, que está muito bonito, eu tive a oportunidade de assistir, está muito bonito, diga-se de passagem, e o filme relembra bem o início, né? O embrião dos Titãs, algo que, como a gente já conversou um pouco por aqui, é algo um pouco improvável nos dias atuais, né? Mas como foi revisitar esse passado, reviver as histórias e a intimidade da banda, dos amigos? Conta um pouco para a galera como é que é o Tony Bellotto fora dos holofotes, essa sua rotina familiar. Hoje a gente está pegando um pouco do seu descanso, agradeço a sua disponibilidade também. Não, imagina, mas isso aqui é descanso para mim. Você sabe como é, Thiago, né? A vida na estrada, né? Então eu estou aqui numa casa de campo que a gente tem aqui em Penedo, então esse papo está ótimo. Não, então, esse documentário foi muito interessante, né? Da Star Plus, né? O BIOS, né? A gente foi convidado
E fizemos com muito prazer e foi muito emocionante meu revisitar aquelas coisas, ver aqueles filmes do Colégio Equipe, ali onde a gente se conheceu, onde a banda praticamente nasceu, ali início dos anos 80, e sentir toda, né, a jornada da banda nesses 40 anos, tanta coisa que aconteceu, os integrantes que saíram, a morte trágica e triste do Marcelo, o que eu acho que tem muito, que é uma qualidade única nossa, eu acho que até, Thiago, você pôde vivenciar um pouco isso quando tocou com a gente, como é que, né, uma banda consegue se transformar tanto e manter a essência, né? Isso é uma loucura, porque, por exemplo, naquele dia que a gente tocou no João Rock, estávamos somente eu e o Brito dos integrantes originais ali, né? Mas, ao mesmo tempo, todo mundo que viu esse show elogiou muito e falou, pô, que puta show dos Titãs e tal. Então, a gente sente que o espírito da banda, né, coletivo, que é uma coisa que está acima das individualidades, ele permanece, né? As pessoas vão ali para ouvir aquela música, sentir aquela música tocada daquela maneira, e aquilo são os Titãs, né? Independente de todas as transformações que a gente passou, e eu acho que esse documentário retrata bem isso, né? Agora, E você traz uma coisa vida... Desculpa, só para ilustrar essa sua fala, porque no relatório fica evidente que os Titãs são um acontecimento diferente de tudo no mundo, assim. 8 caras, começaram em 9, né? 8 caras, talvez seja o segredo dessa longevidade, né? Porque por mais que os cortes fossem acontecendo, vocês tinham esse sentido de unidade e sempre mantiveram, como estão mantendo até hoje. Né? E nunca tivemos assim. Todas as bandas geralmente têm as funções muito bem definidas desde o começo. Né? Tem o cantor, muitas vezes até por uma tradição, o cantor ele é visto como o líder da banda, né? Aí tem o baixista, o baterista, o guitarrista. Aí, nas bandas em geral tem um ou dois que compõem mais que os outros. E na nossa banda sempre foi diferente. Todo mundo compunha, todo mundo compõe. Quando a gente começou, não tinha a divisão exata de quem ia tocar o quê. No primeiro show que a gente fez, até tem isso no documentário, era no auditório, no teatro da Biblioteca Mário de Andrade, né, em São Paulo. O Nando tocou bateria, o Paulo e o Brito revezaram o baixo. Ninguém sabia tocar nada direito e a gente foi aprendendo em função de querer fazer aquela música que a gente tinha na cabeça e que a gente ia criando ali com violão, com o que tivesse na mão. Então, acho que isso fez da gente realmente uma banda muito sui generis, assim, muito particular nesse sentido. E como você falou, Thiago, explica assim, um pouco a gente ter sobrevivido tanto tempo. Porque quando a pessoa vai no show dos Titãs, é que nem quando você vai no show do Pink Floyd, por exemplo. Se o Pink Floyd for tocar amanhã no Brasil, ele vai lotar qualquer estádio. A pessoa vai para lá sem saber exatamente quais dos integrantes do Pink Floyd original que vão estar lá no palco. Mas a pessoa não está se importando com isso, porque ela quer ouvir aquela música e sentir aquela atmosfera, Exato. Aquele clima de um show do Pink Floyd. Né? Então, acho que a gente tem a ver com isso, sim. Cara, uma obra, né? Essas mudanças do Titãs, com saída de integrantes, essas modificações, te levaram, depois de muito tempo, ao microfone, né, cara? Por que demorou tanto? Demorou porque tinha muito cantor na banda, né? Você pensa que nessa primeira formação aí, antes de gravar o primeiro disco, quando a gente começou, então o Ciro cantava, o Branco cantava, o Arnaldo cantava, o Brito cantava, o Nando cantava e o Paulo, eram 6 cantores, né? Como é que eu ia cantar? Então, eu sempre compus minhas músicas cantando, mas desde o começo eu falei, quer saber, eu vou tocar guitarra, até porque eu acho, e o Thiago vai entender isso muito bem, tocar guitarra é muito mais prazeroso que cantar, né? Ficar entre nós. Porque a guitarra você pode estar do jeito que tiver, você pluga ela no amplificador, o som vem do jeito que ele vem sempre, você pode estar de ressaca, pode estar com sono, pode estar gripado, e a vida do cantor é uma vida mais... você tem que tomar cuidado com a tua voz, se você tá rouco, você já fica tenso, será que vai me faltar a voz, vai falhar, tal.
Então eu fiz muito bem, mas agora, nesse momento da banda, eu tive que começar a cantar, porque aqueles que eram 6 cantores viraram 2, de repente. E quando a gente foi fazer o trio acústico, o Brito e o Branco chegaram para ele e falaram, cara, você vai ter que cantar. Depois que o Paulo saiu, não dá, a nossa banda não pode ter só 2 cantores. Agora está sendo uma experiência ótima. E cantar é muito bom também, né? Realmente é uma sensação assim, não dá nem para explicar. É uma satisfação muito grande. E se for parar para analisar, você assumiu os microfones em uma prova de fogo, porque o trio acústico normalmente fazia em teatros, né, em lugares Pois mais é. intimistas, onde você não tem aquela galera que completa, né, que preenche, né, embora no final virasse um showzão de rock mesmo esse espetáculo, né? Mas tem essa característica assim, que o trio acústico tinha muito essa característica assim de um espetáculo, né? Então, é diferente de um show de rock numa casa de rock, que você entra numa hora que a pessoa já bebeu 2, 3 cervejas, está dançando, tudo é alegria e tal. O trio acústico não, a pessoa comprava o ingresso, um teatro ficava ali sentado para ver aquele espetáculo, né? Foi prova de fogo, sim, mas é aquela coisa, eu sempre o Thiago entende isso também, eu sempre uso aquela ideia de que um guitarrista cantor, ele não precisa ser exatamente um cantor. Ele é um guitarrista que canta. Então, as tuas eventuais deficiências como cantor já são perdoadas pelo fato de você ser primordialmente um guitarrista, né? E no rock a gente tem vários exemplos disso, né? É cheio de guitarrista que canta uma ou 2 músicas, faz uns vocais de apoio, mas a responsabilidade do canto está lá com o cantor principal, né? Então eu me apoiei nisso e fechei o olho e fui em frente. Mas, ó, tá cumprindo com louvor, eu acho. O recado está sendo dado e com propriedade. Tem que te dar os parabéns aí, não, Obrigado. Netão? É, Só podia vir de um guitarrista esse elogio. Obrigado, obrigado. assistindo ao vivo, a gente tem a impressão de que ele sempre estava ali cantando, né? Porque É isso. a voz é dos Titãs, a atmosfera é dos Titãs, a gente, pô, parece que é lugar comum, né? Quando eu era garoto, comecei a gostar de rock, né? Então, por exemplo, uma das primeiras bandas que eu comecei a curtir foram os Beatles, né? E os Beatles tinham 3 cantores, né? O Paul, o John e o George Harrison, né? Até o Ringo ainda cantava em algumas canções. Hoje em dia é muito fácil você ouvir, para mim, eu sei dizer quem está cantando, mas quando eu comecei a escutar os Beatles, eu ouvia aquelas músicas, não sabia exatamente quem estava cantando qual música, sabe? Se era o Paul, se era o George, o John, mas me parecia sempre que era mais ou menos a mesma banda, era a mesma coisa, sabe? Eu acho que banda tem essa característica, e quando eu estou cantando nos Titãs, a ideia é essa, que me confundam com os outros, que isso já será um grande elogio. Não, tá muito bom. Eu queria ver agora, saber de você sobre esse lançamento, porque pelo que a gente sabe até então, veio o lançamento de Caos, um single novo, já tá pegando, já tá na boca da galera, e deve vir um álbum com 15 faixas, mais ou menos isso. O álbum foi produzido lá pelo Bonadio, pelo Serginho Fuad, inclusive estamos em contato para ver se a gente fala com ele aqui também. Conta mais sobre esse lançamento, o que a galera pode esperar depois do Caos. Então, a gente está muito animado. Então, a gente acabou gravando 14 músicas, né? No Estúdio Midas, com a produção do Serginho Fuad e do Rick Bonadio. E as gravações foram muito animadas, muito tranquilas, muito divertidas, sabe? E o disco realmente está com um sonzão, assim, a gente está achando que está soando muito bem. Já está pronto o disco. A gente vai lançar agora no início de setembro agora. Daqui a um mês, por exemplo, ele já está sendo lançado. E é um disco de rock, basicamente. Eu acho que sair com Caos foi uma boa mostra do que vem no disco. Tem vários rocks pesados, algumas canções um pouco mais leves com violão, mas todas no espírito do rock, todas com uma pegada assim original, sabe? A gente está muito animado. Temos algumas parcerias, além desse presente da Rita Lee, a gente tem 2 músicas que a gente fez em cima de um poema do Haroldo de Campos, que é um poeta concreto de São Paulo. 2 músicas que falam da cidade de São Paulo, que ficaram muito legais. Aí tem algumas parcerias nossas, algumas músicas que cada um fez sozinho.
tem uma parceria do Branco com o Hugo Pozzolo e o Bento Mello, filho dele, que também é músico. Então está bem interessante, assim, eu acho que ficou um disco titânico e que está à nossa cara. Eu acho que vai agradar os fãs e acho que tem tudo a ver com esse momento, como a gente estava falando no começo da entrevista, esse momento meio caótico do Brasil se definindo, esse momento político, social. Isso tudo está registrado ali da maneira mais titânica, né? A gente sempre, nossos discos de alguma forma sempre reproduzem um pouco, né, o que está acontecendo, a nossa visão das coisas que estão acontecendo. Então esse disco está vindo com tudo aí. Eu estou muito animado. Estamos na expectativa também. O Titãs viveu ali nos anos 80 aquele momento mainstream do rock, que você ia para programa de auditório e fazia playback com aquela bateria de 2 peças e levantava a galera. E como é que você enxerga o mercado hoje do rock, mais especificamente, e da música como um todo, daquele momento que vocês viveram para hoje? Você tem visto coisas novas chegando? Você ouve novas coisas e tal, novos artistas? Eu acho que o mercado da música ele é sempre muito cíclico e variado, né? Então, assim, sem dúvida, aquele momento que a gente começou, o rock era a grande música do momento, por um bom tempo, alguns anos, ocupou ali a música principal do mainstream, algo que hoje em dia é ocupado basicamente pelos sertanejos e por alguma coisa desse funk pop, assim, né? Mas eu acho que esses altos e baixos do que está ali mais em evidência no mainstream são naturais, assim. Eu acho que o rock também, pela natureza do tipo de música que é o rock, que é uma música um pouco, vamos dizer, ela vai um pouco contra o senso comum, né? O rock é sempre uma música meio que está expressando rebeldia, que está expressando uma vontade das pessoas ficarem um pouco diferentes do que a maioria das pessoas está fazendo, né? Então o rock tem essa característica de ficar um pouco no subsolo, e de vez em quando ele estoura alguma coisa. Isso é um fenômeno mundial, né? Eu lembro que no final dos anos 70 o rock estava meio sem graça, aquelas bandas meio de rock progressivo, uma coisa meio chata, assim. Aí, de repente, veio o punk rock, veio o new wave. O próprio Bob Marley foi uma forma do rock se reinventar com a coisa da música do reggae, da Jamaica e tal. Então, o que eu tenho sentido ultimamente é que, nesse momento agora, está havendo um renascimento do rock. Não só no Brasil, como no mundo, né? A gente começou a ver bandas como Maneskin, por exemplo, uma banda italiana, começar a fazer um sucesso mundial. Aqui no Brasil, depois agora dessa volta dos shows, depois do isolamento, da pandemia, a gente tem participado de muitos festivais e sempre muito cheios, com muita gente, dando muito certo, né? O João Rock foi um exemplo disso. A gente tocou agora mesmo, há pouco tempo, num festival grande aqui no Rio, com Paralamas, Pitty, Detonautas, também estava lotado. Então eu sinto que está tendo um renascimento do rock, até por essas questões todas do momento social, momento político. E eu não sou um cara muito de ouvir coisas novas, não. Eu não sei se eu estou ficando velho, eu tenho uma tendência, quando eu quero escutar as coisas, eu escuto aquelas coisas antigas que eu gostava de escutar quando eu era jovem e estava procurando coisas novas, né? Mas a gente acaba, assim, vendo muita coisa. Eu sinto sempre que o Brasil tem muitas bandas, muita gente fazendo um rock sempre muito original. O rock brasileiro é um rock muito criativo e a gente vai fazer shows nos lugares mais inesperados. Você vê coisas interessantes de rock acontecendo. Então eu estou muito otimista em relação ao rock no mercado. Acho que agora é um momento em que o rock está muito bem colocado. Uma coisa interessante, só, Tony, para a gente ilustrar aqui, porque 40 anos de carreira, eles atravessaram de tudo, né, Tony? Vocês atravessaram a mudança da Jovem Guarda para o rock nacional, que vocês ajudaram a construir, a MTV chegando no Brasil com toda a globalização, e assim, hoje, já atacaram de produtores, já produziram os próprios discos, já foram empresários com o Banguela e etc. Isso. Ou seja, hoje a gente tem um acesso mais fácil, mas não tem aquela peneira, né? Você acha que está mais difícil ser uma banda de rock hoje?
Eu acho que sempre foi difícil, né? Não só uma banda de rock, mas a música é um tipo de trabalho muito complicado, porque você fica muito à mercê de um gosto do mercado, você precisa ter um pouco de sorte também. Ao longo da carreira, eu vi tantas bandas, tantos artistas bons, que quando eu conheci, falei, nossa, isso aqui é muito legal, isso aqui vai estourar, e depois não acontece nada, e você não sabe explicar por quê. Ou às vezes uma coisa que você acha tão inexpressiva e ruim faz tanto sucesso. Eu acho que é um tipo de trabalho que sempre é muito difícil, assim. Eu acho que hoje está tão difícil quanto sempre foi, sabe? Você tem razão que as coisas mudaram muito, e eu acho que o fim do mercado do disco, do vinil, do CD, no fim das contas, eu acho que ele é positivo, porque ficou mais democrático mesmo, assim, essa coisa da pessoa poder fazer seu próprio trabalho em casa, mesmo que ainda a gente precise dos esquemas de rádio, de distribuição, para uma música ficar realmente conhecida, eu acho que hoje em dia é mais fácil. Antigamente você ficava muito na mão da gravadora, quer dizer, a gravadora determinava quem ia gravar um disco. Hoje, pelo menos, você pode ter um disco que você faz na tua casa, que pelo menos você leva aquilo para algum lugar, mas aquilo está feito. Então, eu acho que essas transformações são naturais e acho que é tão difícil hoje quanto era antigamente, assim, porque é um trabalho muito difícil e a verdade é que nós, músicos, sempre ganhamos mesmo, foi com os shows ao vivo, né? E esses permanecem iguais. Ainda bem que o som ao vivo ele não consegue mudar daquilo que ele é, porque ele é aquilo, né? Então, todas essas mudanças de mercado, mas o show continua o show, que é a parte mais importante do negócio, né? E quem opta por essa profissão sabe que vai ter que ter uma vida de ter que encarar a estrada, de tocar, de viajar, de muitas vezes abrir mão de acontecimentos na família, que você tem que deixar um aniversário de um filho, a formatura de alguém, porque você tem um show marcado em outra cidade, em outro lugar. Mas eu acho muito, assim, muito estimulante ao mesmo tempo, né? São batalhas que você vence e te deixam muito, né, estimulado, animado. Pô, vamos fazer um disco novo, vamos, né? Não adianta todo o sucesso que a gente teve no passado, a gente quer de novo provar que a gente pode fazer um hit, pode fazer um disco relevante. Isso tudo é muito motivador. Agora, é uma profissão sempre muito difícil. Que a gente não escolhe, né, Tony? A gente é Pois escolhido, tem né? isso também. A gente não... Se fosse uma opção, tudo bem, né? Mas você não consegue se livrar daquilo. Ô, Tony, eu queria agradecer aí sua disponibilidade com a gente aí. Eu sei que o virtual é muito legal, mas a gente espera um dia poder bater esse papo pessoalmente também, porque vai ser muito engrandecedor Claro. aqui. A gente fica muito feliz de ter toda a galera do Titã sempre muito parceiros aqui nossos da Difusora. Então, obrigado mais uma vez, cara. Eu que agradeço. E vamos fazer o presencial. Estamos aí. Tô aqui. Tô com o gás de quem está começando. E o presencial dá para ser Yeah. open bar, né? Então acho que é mais interessante. Aí você já está me seduzindo. Tá fechado. Vamos marcar logo essa data. Fechado. Valeu, Tony. Valeu, Adorno. Valeu, obrigado, Tânio, a toda a galera do Grupo Tática de Comunicação, aos Titãs, principalmente ao Tony, um querido aí, muito obrigado. Um abraço. Tânio, Thiago e Tony. Essa dupla, esse trio ninguém supera. Valeu, tamo junto. Até mais.